Olá para você, seja bem-vindo ao Conexão Rural de hoje, que traz um alerta importantíssimo. Atenção, produtor rural, hein? Pecuarista e agricultor. Você sabia que ainda no mercado de sementes forrageiras, 30% de sementes comercializadas são sementes piratas? E quais prejuízos você pode ter? E o programa de hoje traz como entrevistado o pesquisador Dr. Fernando Lamas, que é da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados. Ele vai falar sobre como aumentar a escala de produção, adotando sistemas intensivos de produção. Bom, eu já quero, desde já também, destacar para você a VDTEC, viu? Você vai saber como essa máquina, essa semeadora elétrica, vem revolucionando o plantio de sementes forrageiras no mercado. Quer saber mais? Fica conosco, está começando o Conexão Rural de hoje. E o Conexão Rural de hoje recebe o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Fernando Lamas. Dr. Fernando Lamas está lá em Dourados. Ele está no programa, mas está online com a gente aqui, né? Vamos bater um papo com ele para falar sobre sistemas intensivos de produção. Um panorama desse sistema e a importância deles para o agronegócio brasileiro. Bem-vindo, doutor Fernando, bom bater um papo consigo, mesmo que à distância, né? Mas a tecnologia permite a gente hoje aproximar das pessoas, não é isso? É um prazer estar aqui falando com vocês e com todos aqueles que assistem o programa Conexão Rural. Cada vez mais, com a evolução da agricultura no Brasil, a intensificação quando a gente pensa em sustentabilidade, a intensificação ela é um dos componentes, né? Intensificar e integrar é a base da sustentabilidade. A agricultura, especialmente aqui na região centro-oeste do Brasil, né, Mato Grosso do Sul, Goiás e o oeste da Bahia, que está na região nordeste, ela se encontra em franca expansão, né? Essa expansão, na maioria das vezes, ela se dá em solos arenosos, solos que antes estavam ocupados com pastagem, essa pastagem apresentava algum grau de degradação e neste processo de reforma da pastagem entra a agricultura, né? Então a expansão da agricultura está se dando em áreas antes ocupadas fundamentalmente com pastagem. Doutor Fernando, além dessa necessidade de recuperação de solos, quais outras necessidades estão impactando nessa mudança de comportamento, né, do setor? O que mais está motivando isso? Hoje o grande desafio a gente não tem evitado de tratar a cultura isolada, né? Nós temos cada vez mais pensar em sistemas de produção, né? No sul do Mato Grosso do Sul, principalmente, o modelo de produção está fundamentado no cultivo da soja no período de verão e do milho no outono e inverno, né? Então, você acaba tendo uma monocultura de soja e milho, né? O grande objetivo nosso é diversificar isso aí. Em outras regiões do estado, por exemplo, mais ao norte do estado do Mato Grosso do Sul, São Gabriel, Camapuã, Costa Rica, Chapadão do Sul, a gente tem soja, tem milho, tem girassol, tem sorgo, tem algodão, né? Então, a sustentabilidade da produção agrícola, ela se dá fundamentalmente, a sua sustentabilidade vai se dar em função da diversificação. Com a diversificação dos sistemas, o controle o manejo de pragas, de doenças, de nematóides é significativamente facilitado, né? Porque quando você planta apenas uma ou duas espécies, vai havendo uma resistência dos insetos, das doenças, do nematóide e das plantas daninhas, então as coisas vão complicando, né? O ideal é que com essa intensificação, ou na intensificação, você tenha vegetais e animais, né? Esse é o melhor de todos os mundos, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí produtores na região de Paraíso das Águas, que eles estão cultiva soja, depois da soja vem capim, às vezes até colhe um pouco de semente aí desse capim, depois coloca boi, depois vem entra algodão e rota, né? Hoje nós temos alguns problemas aí no Brasil central, né? Onde Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, com manejo de solos, né? Então nós vamos estar discutindo sempre a questão do sistema plantio direto, né? Mas não é simplesmente a semeadura direta, é o sistema plantio direto, onde o solo fica permanentemente coberto,
é feita a rotação de culturas e a movimentação do solo é mínima, né? Então, sistema plantio direto, dentro de uma visão de sistema de produção, isso tudo integrado. Perfeito. Bom, embora o senhor já tenha falado um pouco aí sobre como isso vai impactar, né? Deu para a gente aí uma noção, mas quais outros pontos devem receber impacto na adoção desses sistemas intensivos de produção? À medida que você intensifica, e essa intensificação ela se dá de forma correta, você vai ter uma melhoria, um melhor uso do solo. Então pode havendo a incorporação de palha no solo, o sistema radicular de plantas de cobertura vão melhorar a estrutura do solo, vão melhorar consequentemente a infiltração de água, vai melhorar a atividade microbiana do solo, ou seja, dependendo do modelo de produção, e são vários, você tem uma melhoria do potencial produtivo do solo. Até algum tempo atrás, não muito distante, a gente via apenas a questão de adubação, né? Mas a resposta de um solo a uma adubação, ela depende também de aspectos físicos e biológicos do solo. De nada adianta você colocar grandes quantidades de adubo se esse solo tem impedimento físico, está mal estruturado. Mais do que fertilidade de solo, a gente estava química de solo. Hoje o ideal é que a gente trabalhe esses três componentes, físico, químico e biológico. E só para concluir essa linha, hoje um dos grandes desafios em todo o Brasil central é a questão de ocorrência de nematóides, né? Nematóides são vermes que atacam o sistema radicular das plantas e isso aí impacta negativamente na produtividade. E o efeito dos nematóides é tanto maior quanto pior do ponto de vista físico estiver o solo. Então, um solo adequado sob o ponto de vista físico, nematóide está ali, mas não causa nenhum problema. Bom, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora acompanhar aqui mais informações com matérias, vídeos que nós produzimos que falam justamente desses sistemas intensivos de produção. Peço que você aguarde um pouquinho, já volto aí para a gente continuar esse nosso bate-papo. Já até quero deixar aqui, doutor Fernando, uma provocação, uma pergunta, né? Quais os comportamentos que o produtor rural deve adotar para conquistar sistemas cada vez mais produtivos, né? O que precisa mudar dentro da fazenda, no comportamento do produtor rural. Mas agora eu vou trazer para os amigos que acompanham o programa de hoje, cliente satisfeito Germipasto. Nós vamos conhecer a história de um cliente da Germipasto, que é o Lúcio Damalha. Ele é de Douradina, aqui de Mato Grosso do Sul, e ele sabe da importância do uso de uma boa semente. O resultado que ela traz, né? Semente com alto valor cultural, é muito importante para se obter resultados em sistemas de plantio direto e com isso também ter melhor aí produtividade. Ele utilizou as sementes grafitadas da Germipasto, a cultivar foi a Rusesiensis e a gente vai trazer para você essa matéria onde fala do consórcio com o milho. Acompanhe aí. Meus avós eram produtores rurais, né? Eram agricultores, viviam do campo. E eles foram para a cidade, meu pai, minha mãe, e eu voltei. Formei em técnico agrícola justamente para voltar a ser agricultor. E em 72 eu vim para cá para trabalhar numa produção de semente de soja, onde eu estava iniciando no soja aqui no antigo Mato Grosso. É a minha vida, né? É onde eu tenho todo o meu sustento tirado da agricultura. Eu não seria viver de outra maneira, né? O produtor rural, ele se ajoelha só em duas situações: para cultivar o solo e para agradecer a Deus. E é gratificante ser agricultor, viver da terra, produzir e principalmente, e o que eu trabalho para isso, é para entregar um solo melhor do que eu recebi para os meus filhos e para a sociedade.
Aqui nós estamos no município de Douradina, né? Onde eu tive o contato verdadeiro na agricultura, né? Onde comecei a entrar no caminho da agricultura moderna, né? O plantio direto é uma coisa que praticamente viabilizou o cerrado brasileiro, que é um exemplo para o mundo. O mundo vem aqui ver o que nós estamos fazendo. O Brasil, essa potência agrícola, graças ao sistema agrícola que nós criamos. Nós fazemos 2 safras. Quando você instala um sistema de irrigação, não vou falar que podemos ir para uma 3ª safra, mas podemos para 2 safras e meia. Você vai ter, porque por uma questão de logística, essas coisas, né? Hoje nós estamos na era do conhecimento. Não é quem tem terra, não é quem tem indústria, é quem tem conhecimento. E o conhecimento a gente não adquire sozinho. Então, eu sempre falo que o produtor rural bem-sucedido é uma ilha cercada de especialistas de todo lado. O primeiro experimento meu trabalho foi com semente de valor de 40%, sem tecnologia nenhuma, né? Não ficou bom. Eu joguei com uns 2 ou 3 anos, eu joguei com aquele espalhador. E fica uma porcaria. Não tem outro. Ficava uma faixa braquiária demais, outra sem braquiária. Quem quer fazer consórcio, esquece isso. Não põe que é roubado. Semente é o começo de tudo. Você não pode abrir mão de qualidade. Por isso nós usamos germipasto. A gente já tem muita incerteza, né? Clima e mercado, que a gente não interfere. Vamos utilizar a tecnologia para amenizar, né? Então, eu preciso ter uma empresa que produza semente no padrão da minha agricultura. A gente quer colocar tudo o que está de melhor, porque eu quero os melhores resultados. E com a braquiária, com a semente braquiária, não vai ser diferente. Se eu quero ser exigente comigo mesmo, com as máquinas que eu estou usando, com o sistema, com a minha logística, eu tenho que colocar uma semente de qualidade. É onde a gente procura a germipasto, né? Nós estamos na era do conhecimento. Hoje já tem trator até que trabalha sozinho. Você imagina uma semente, você vai colocar uma semente de segunda, uma semente de... Não tem mais espaço para amadorismo. Quando eu comecei a mexer com braquiária, o VC era 20%, 25%. Não, é impensável você colocar na sua caixa de semente uma semente braquiária com... Não vou nem falar 20%, vou falar 50%, 60%. A gente quer um mínimo 80%. A gente fica feliz quando, não, a minha tá boa, ela tá com 85%, 90%. É uma evolução do sistema. Você pega uma semente grafitada industrialmente, vamos chamar assim, né? E aqui a gente pega o grafite da soja e coloca. Quando a semente já vem grafitada industrialmente, todo o grão de semente ali, soja ou milho, tá grafitado por igual, como está a braquiária, a dispersão é melhor. Quando você tem uma semente bem homogeneizada, o VC alto, e o grafite, vamos dizer, é o que melhora tudo isso. Melhora a fluidez para um material que já é bom. Ou seja, você consegue ter um fluxo na máquina constante. Então você vai ter menos variação no que está jogando por hectare. A rosizense, ela tem uma... Ela era uma variedade, até já tinha sumido do mercado por questão para pastoreio. Ela não é muito tolerante a pisoteio e a cigarrinha. Mas quando você pensa para consórcio, você tem um período muito curto, ou seja, não tem chance para cigarrinha e o pisoteio é insignificante. E ela tem uma vantagem para consórcio, quando você pensa em colocar o animal, que das braquiárias, pelo menos a informação que eu recebi, é a que tem mais proteína da parte verde. Então você tem embora seja um período curto por causa da cigarrinha, porque ela não aguenta pisoteio, então ela não serve para pecuária. Mas quando é o pastejo em cima do milho safrinha, o animal vai ter mais proteína à disposição sobre qualquer outro.
E ela tem a vantagem, ela é muito fácil de dessecar, ou seja, o manejo com o Roundup é bem mais fácil. Para o produtor que não tem estrutura ou que está entrando, não precisa pensar duas vezes, tem que ser a resiliência. Eu, como produtor, a gente se torna uma ilha cercada de tecnologia por todos os lados, né? De empresa, de profissionais que dão suporte. A gente é altamente produtivo, é importante, lógico, mas porque nós temos todo um suporte que nos garante isso. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já volto com o nosso entrevistado de hoje, o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Dr. Fernando Lamas, que está falando sobre sistemas intensivos de produção. E eu já coloquei aqui para ele, deixei uma pergunta, que ela é fundamental e vai você também em casa, aí já pensando na resposta, hein? Que comportamentos que o produtor deve adotar na fazenda para conquistar sistemas cada vez mais produtivos? Depois do intervalo. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Legal, de volta com o Conexão Rural Germipasto de hoje e a gente vai acompanhar mais uma matéria. Vamos falar sobre desempenho na pecuária. No período seco, em especial, a gente sabe que diminui o desempenho do ganho animal, justamente por conta da falta de água, né? E isso traz para o capim uma perda no que se refere à quantidade de proteínas que ele deve produzir para o animal. Bom, aí é preciso de o produtor adotar estratégias para manter o fornecimento de alimento para os animais. Na Fazenda Pecuária BR, que fica aqui em Terenos, em Mato Grosso do Sul, a força da semente Mombaça, produzida, claro que pela Germipasto, mesmo plantada tardiamente em consórcio com o sorgo, proporcionou alta concentração de volumoso. Veja aí. Eu sou o Paulo Rondon, zootecnista da Fazenda Pecuária BR, localizada aqui no município de Terenos. A gente está aqui numa lavoura consorciada de sorgo com Mombaça para futuro corte para silagem. Aqui na propriedade a gente faz um manejo praticamente de confinamento, né? Que não são altos ganhos diários, mas devido a fazenda focar mais na parte reprodutiva, né? A gente só muda um pouco o teor da ração quando a gente vai em vacas de descarte ou animais que vão se preparar para leilão. E nossa ração é feita de manutenção de 90% de volumoso e 10% de ração seca. Então a gente precisa de um volumoso de alta qualidade como esse para nos suprir bastante o teor nutricional do volumoso, né? Se a gente usasse um volumoso de pior qualidade, a gente tinha que subir essa ração que é para 20%, 30%, 40% de ração seca.
Isso vai cada vez encarecendo mais com o mesmo ganho de peso diário, né? Então, quanto melhor o nosso volumoso, menos ração seca e a gente mantém o mesmo ganho diário. Esse sorgo consorciado com mombaça aqui, ele já foi plantado um pouco mais tarde, né? Devido à colheita da outra safra que tinha aqui. E nessa área a gente não tem pivô, a gente não tem irrigação, então pode ver que ele está bonito, na verdade, mas ele está um pouco aquém do que a gente gostaria. Na outra a gente praticamente tirou 45 ou mais toneladas por hectare. Nessa eu acredito que vai ser entre 30 e 35, devido ao plantio mais tardio dessa área. A Germipasto nos atendeu prontamente com as sementes de excelente qualidade. Essa semente aqui do mombaça, eu acredito que ela estava em torno de, acho que, se não me engano, 60 ou 70 de IVC, né? Muito boa, tanto que você vê pela época tardia, na verdade, mas bem nascida, bem germinada, são plantas fortes, sadias, né? Isso tudo é o vigor da semente. Não adianta você preparar toda a sua terra, adubo e tudo, e não jogar uma semente de qualidade, né? No caso aqui, a semente foi muito boa, você pode ver que plantas sadias, né? Com um ótimo vigor, então isso depende muito, além do preparo da terra, logicamente da semente, né? Essa formação aqui, ela está quase com 60 dias mais ou menos, entre 50 e 60 dias mais ou menos. Essa semana a gente vai começar a cortar. Olha, nutricionalmente o sorgo com o milheto, eles não têm tantas diferenças assim, né? Mas o sorgo, em quantidade de tonelada de matéria original por hectare, ele produz mais, né? Tem mais folha, né? Tem mais volume de massa. E a gente tem uma outra área lá dentro da propriedade com milheto e dictioneura, né? Porque assim que a gente colheu o milheto vai ficar dictioneura, né? Porque vão ser pastos para colocar animais. Então, nesse caso aqui vai ser sempre capineira, a gente vai estar sempre cortando e refazendo, cada 4, 5 anos você refaz a capineira. Lá não, lá vai ser, a gente corta o milheto e já coloca o gado depois assim que ficar formado com uma dictioneura. Essa é a diferença. O pecuarista deveria, né, tratar o pasto dele como uma lavoura, né? Então, quanto mais ele investir na terra, mais ele vai ter retorno, né? Mas a gente sabe que nem sempre tem condições ideais, financeiras, tem uma série de fatores aí. Mas quanto mais você investir na terra para botar o seu volumoso, mais quantidade e qualidade você vai retornar dele. Bom, hoje o programa recebe o Dr. Fernando Lamas, ele que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados. E no bloco anterior falamos sobre um panorama dos sistemas intensivos de produção aqui no Sul. Claro que essa visão também pode ser para o Brasil, né? Eu não sei se o que a gente vê aqui, doutor Fernando, a gente também vê em outras regiões brasileiras. Do ponto de vista conceitual, a coisa é muito semelhante, né? Você, no final do primeiro bloco, aí você deixou uma pergunta, né? O produtor, ele, cada vez mais, ele tem que planejar suas atividades. Então, aproveitando aí o exemplo do Lúcio da Malha, né, que é aqui de Douradina, diz milho com braquiária. Ele pode plantar milho com braquiária, por exemplo, apenas para produção de palha, visando a consolidação de um sistema plantio direto, né? Braquiária rhodesiense, por exemplo, é uma espécie que ela produz uma quantidade de massa muito interessante para assegurar um sistema plantio direto. Mas ele também pode plantar um milho com braquiária, e isso está bastante frequente, especialmente na região nordeste do estado, né? Pensando numa integração lavoura-pecuária, onde o produtor colhe o milho e, na sequência, essa braquiária é utilizada como pastagem, né? Em alguns casos também essa braquiária até é utilizada para a produção de feno.
Então, a forma como o produtor vai intensificar as suas atividades depende muito dos seus objetivos, que devem ser baseados previamente num planejamento, né? Outra coisa é o seguinte, se na minha propriedade, por exemplo, eu tenho muito problema com nematóide, e dependendo do nematóide, eu colho a soja e posso plantar uma gramínea, uma braquiária. A braquiária, dependendo do nematóide, é um excelente agente de controle, né? Ela vai controlar o nematóide e vai melhorar a estrutura do solo. Ou, dependendo do nematóide, eu posso fazer um milho com crotalária, um sorgo com crotalária, ou só a crotalária isolada, né? Então, a forma como vamos diversificar, integrar, intensificar, depende muito da realidade de cada um. O senhor comentou já várias vezes para a gente, desde o início do programa, sobre a necessidade de intensificar os sistemas de produção, uma vez que nós temos aí um cenário de solos degradados na pecuária e que para recuperar esse solo precisa, claro, que fazer essa integração com a agricultura. Agora, quem adota a pecuária extensiva está correndo algum risco, não? É uma opinião que eu tenho, né? Dependendo do ambiente onde a pessoa está, eu acho que a pecuária extensiva, né? Onde a idade do primeiro parto, o peso do bezerro ao nascer, o peso do bezerro ao desmame, o intervalo entre partos está com um índice muito desfavorável, né? A intensificação e a integração é uma estratégia. Nós estamos vendo, por exemplo, recentemente nós estivemos dando uma volta na região de Três Lagoas, eu não gosto de chamar de Bolsão, prefiro chamar da Costa Leste, né? A gente que observamos lá que o produtor, ele hoje está integrando lavoura com pecuária, né? E a lavoura entrando sempre como estratégia de reforma das pastagens. Ele saiu aí de 6 quilos de carne no hectare ano para 14 quilos de carne por hectare ano, né? Então, acho que a grande sacada é também reduzir as áreas ocupadas com pastagem, e isso está acontecendo, né? No Brasil todo, a área com pastagem reduziu e a produção de carne vem aumentando, né? A pecuária está se tornando mais eficiente. E boa parte dessa maior eficiência da pecuária, além da questão genética, de questão nutricional, de manejo, é o sistema de integração que está proporcionando pastagens de melhor qualidade com maior quantidade. Agora, como superar esses desafios econômicos aí para intensificar a agricultura em áreas arenosas? Nós temos um trabalho na região entre ali Selvíria e Cidrolândia, uma área, Selvíria e Três Lagoas, uma área arenosa, uma área com 9 a 10% só de argila, quer dizer, uma área com baixos teor de argila e altos teor de areia, que o produtor adotou o sistema, né? Ele recuperou a pastagem, deixou essa pastagem durante 2 anos e entrou com soja, e ele hoje está colhendo produtividade. Nessa safra, tirou em torno de 70 sacos de soja por hectare, e ele está produzindo mais carne e menos área. Então, no início, tem um investimento um pouco maior, que não precisa de ser feito em toda a área, né? Você pode ir fazendo isso aos poucos, e a rentabilidade, que normalmente é o seguinte, você não investe porque você não tem renda, né? Então, a partir do momento que você melhora a rentabilidade, fica mais fácil o investimento e, consequentemente, a melhoria de todo o sistema. Então, é perfeitamente possível. Vamos inverter um pouquinho, olhar a situação do agricultor, uma vez que é claro que é mais atrativo, né, os custos de preço, né, de produto da soja e do milho, muitas vezes se torna mais atrativo, porque é possível fazer 2 safras, talvez nessas regiões mais arenosas, onde tem um índice pluviométrico menor, não, talvez não dá 2 safras de grãos, mas dá para fazer 2 safras utilizando o boi, né? É isso? Ok, tranquilo. Hoje, o que a gente está observando é o seguinte, vou te dar alguns exemplos da região nordeste do estado, tá? Costa Rica, por exemplo, nós temos empresas rurais naquela região que eram só agricultura, tá? Hoje ele já está integrando a agricultura com a pecuária.
Costa Rica e Chapadão do Sul também, né? Então, a pecuária é um negócio, a pecuária beneficia a agricultura e a agricultura beneficia a pecuária. Então, com isso, você aumenta sobremaneira a rentabilidade, né? Então, hoje, nessa região Nordeste aí, e mesmo cá embaixo, na região de Águas Claras, por aí, Santa Rita do Pardo, tem muitos produtores que já estão adotando esses modelos integrados. E isso, quando você pensa em questão de sustentabilidade, quando você integra, a sustentabilidade aumenta de forma significativa, tá? Então, o agricultor, ele pode sim fazer uma integração e, consequentemente, ele está intensificando e, com isso, ele tem ganho de produtividade, mesmo que tem muitos desses agricultores que estão fazendo uma pecuária mais intensiva, né? Então, ele tem numa outra área, a área de cria e recria, traz só para terminar e engordar e terminar no sistema mais intensivo, onde ele faz uma integração lavoura e pecuária. Então, é perfeitamente possível. Existem várias alternativas para os diferentes ambientes, sabe? Sequeiro e irrigado. Perfeito. O que a gente percebe é que jeito tem, né? Tem jeito sim. Tem que ir atrás da pesquisa, daquilo que está sendo feito, que está dando resultado. Eu não poderia deixar essa pergunta passar batida aqui no nosso bate-papo, né? Já que a Germipasto é uma grande produtora de sementes forrageiras e a Embrapa é a grande responsável pelas cultivares colocadas no mercado, a grande mudança, né, que aconteceu na pecuária e também na agricultura, uma vez que a palhada já é uma grande realidade, né? Qual a importância da forrageira para esses sistemas intensivos? A forrageira é de fundamental importância, ela é indispensável nesses sistemas, né? Porque, como disse, as gramíneas elas têm a capacidade de produzir um sistema radicular que é extremamente interessante quando você pensa numa melhoria do aspecto físico, químico e biológico do solo. As gramíneas são utilizadas e auxiliam sobremaneira no controle de algumas doenças, como mofo branco e outras mais, auxiliam no controle de pragas. Então, é difícil ou quase impossível um sistema intensivo de produção sem a presença de forrageiras. Bom, a gente vai agora mais uma vez dar uma pequena pausa no nosso bate-papo, aqui na nossa entrevista, porque eu tenho informações que são importantes para o produtor para garantir a segurança na hora da compra da semente forrageira. Porque, olha, o mercado aí está cheio de semente pirata e tem que tomar cuidado. Mas, claro que a Germipasto é uma empresa que ela se destaca no mercado da semente forrageira, justamente por conta da transparência que a empresa tem no mercado, alta tecnologia adotada dentro da empresa, né, e é referência no mercado de sementes forrageiras. E a Germipasto é uma das primeiras empresas do Brasil a conquistar o selo Semente Legal da Septisagro. Né? A gente vai conhecer um pouco mais a importância dessa certificação para a cadeia produtiva da semente forrageira. Veja aí. O Semente Legal ele é um programa de autorregulamentação de distribuição de sementes forrageiras. Tá? O programa ele ajuda, assim como a gente organiza o mercado, ou melhor, o mercado se auto-organiza de forma a prover para o consumidor final uma ferramenta que ele consegue ter a garantia de toda a cadeia de produção da semente. Hoje a nossa visita é aqui em Camapuã, Mato Grosso do Sul. A gente está na unidade de beneficiamento de sementes da Germipasto para um trabalho que é muito importante dentro do escopo do programa Semente Legal, que é a auditoria de verificação e aplicação do checklist baseado no protocolo Semente Legal. Ele é baseado em legislações, em normas que regulamentam o mercado e normas de gestão, no caso a ISO 19011, ISO 9001, que a gente pega as melhores práticas de gestão da qualidade e gestão de auditoria. A Germipasto passa a ser monitorada mensalmente pelo índice Trust Score e anualmente, né, com uma nova auditoria a contar dessa data de hoje para verificação dos processos. Essa auditoria a gente encara isso como muito importante para evoluir dentro dos nossos processos.
chama atenção aqui para a questão da captação da energia solar. É a primeira empresa dentro do protocolo ali, dentro do escopo de semente legal, que implementa a reutilização de fontes de energias renováveis dentro do seu processo produtivo. Então, isso é muito bacana porque vai em linha do que a gente procura construir para o semente legal, que é também a questão da sustentabilidade, né? Garantir que tudo está sendo produzido com o menor impacto possível aqui nos recursos naturais. Então esse eu chamo a atenção que foi um processo bem bacana que deu muito orgulho para a gente poder constatar isso aqui na GM Pasto. Além de fazer a verificação AVEC, que é a verificação de amostragem, ela amostra essa semente e leva isso para um laboratório de confiança dela e valida os nossos resultados, o nosso cliente está levando uma semente de fato o que ele comprou, com toda a qualidade necessária para ele ter um bom plantio. E depois do intervalo você vai conferir a história de uma fazenda que viu os índices de produtividade crescerem ao fazer da pecuária um sistema intensivo integrado com a agricultura. Fica ligado com a gente, nós voltamos em instantes. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. De volta e a gente vai seguindo com o Conexão Rural de hoje, que traz informações sobre sistemas intensivos de produção. Falando nisso, nós vamos agora acompanhar de perto a história de uma fazenda, a Fazenda Santa Laura, que fica aqui em Mato Grosso do Sul, município de Bandeirantes, que transformou a pecuária num sistema integrado e passou a ter melhores índices de produção com a ILP. Eu e a Tainara Andrade estivemos lá. Veja aí. Olha que bacana você vendo imagens aí da Fazenda Santa Laura, que fica aqui em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. Uma fazenda que é referência em produtividade, tanto na pecuária quanto na agricultura. Mas por que isso acontece aqui, Thay Andrade? Pois é, a gente vai saber, inclusive, conversar com os proprietários dessa fazenda, os sócios, né, da Burg Consultorias, para explicar, né, quais foram as técnicas utilizadas aqui na integração lavoura-pecuária, os trabalhos que eles fizeram. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente veio até a Fazenda Santa Laura, 465 hectares, dividida para lavoura e pecuária. As duas atividades. Isso. São 200 destinados só para lavoura e 210, 206 para pecuária. E a gente vai entender e conhecer o porquê tanto sucesso aqui, né, Thay? Isso mesmo. Imagina sair de 400 cabeças para 2.500 e ainda conseguir uma boa produção na soja aqui. Com certeza. Vamos saber então? Vamos lá. Vamos lá. Aqui com a gente, Guilherme, muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado por receber a gente aqui na Fazenda Santa Laura e abrir, né, o conhecimento para a gente aprender um pouquinho com o trabalho desenvolvido aqui na Santa Laura. Bem-vindo. Obrigado, satisfação é minha. Thay, satisfação é minha. Éder, um prazer estar com vocês e estou à disposição para a gente trocar bastante experiências e conhecimentos para os produtores. E a ideia é justamente apresentar para os nossos telespectadores, clientes da GM Pasto, aquilo que a gente fala nos nossos programas, que é possível intensificar a produção desde que tenha conhecimento. Isso, produzir mais numa área menor.
É possível. A gente Mais vai com contar. menos é possível, sim. Isso né, mesmo. E a gente já começa trazendo, então, um panorama sobre a realidade da fazenda, não é mesmo, Éder? A gente vê uma evolução, né? A fazenda aqui já teve produção de 62 sacas por hectare. A média, eu acho que nesse tempo que vocês estão trabalhando, são 55 sacas. Enquanto uma média aqui na região são de 49 sacas, né? Aqui no estado, né? No estado, né? E a gente tem aqui um case de sucesso que é baseado em conhecimento, né, Guilherme? A gente trabalha com bastante afinco a favor tanto da lavoura como da pecuária. E os processos sinérgicos, eles dependem de várias intervenções que eu estou à disposição para discutir com vocês. E é isso que a gente quer saber, né? Quais são essas intervenções que vocês fazem aqui na fazenda para ter aumento de produção, né? Para a gente começar até, lembrando, né, que a gente já falou, a fazenda tinha como atividade principal a pecuária. Em que momento que vocês viram a necessidade ou uma estratégia de adotar a integração aqui dentro? E basicamente a soja ela é uma ferramenta no sistema de produção. Isso não quer dizer para a gente que ela não tenha que dar lucro. O objetivo de soja é dar resultado financeiro no bolso do produtor. Porém, quando a gente analisa hoje uma área degradada de pastagens, aproximadamente aí R$3.000 por hectare é para você transformar essa área de pastagem numa pastagem produtiva. E hoje nós temos custo de produção de soja de R$7.000 a R$7.500 por hectare, que nos permite uma produção de primeiro ano razoavelmente baixa, que seja 35 sacos, e basicamente isso se paga dentro do sistema. Então, a soja como ferramenta, nós entendemos como as aberturas, né? Obviamente que com as áreas fixas, e o projeto vai se alongando nesse período, as áreas fixas, a produtividade vai aumentando. Mas como abertura, a soja é uma grande ferramenta para baixar custo de produção de reforma de solo. O calcário, o gesso agrícola, o potássio, o fósforo, a gente põe a culpa na soja, o grão dela tem que pagar essa conta obrigatoriamente e a pecuária desfruta disso nos momentos subsequentes. Então ela é uma ferramenta fantástica para correção de solo em perfil, que é algo que eu gostaria de discutir com vocês, e ela é o start do negócio. Então quando a gente fala num sistema integrado, existe uma atividade que se sobressai em relação à outra. Tem aquele que prefere mais dar uma atenção para a pecuária ou aquele que prefere dar uma atenção a mais à lavoura? Existe, Thay. Os projetos da Burgos Consultoria, eles são extremamente dinâmicos, né? No início das nossas reuniões, a gente tem que entender um pouco o que o produtor quer, aonde ele tem mais facilidade, né? E adequa o projeto nesse sentido. Existem clientes nossos que trabalham com pecuária e inseriram a lavoura. Existem clientes nossos que são agricultores por excelência e inseriram a pecuária e esse cara tem facilidade para trabalhar. E eles conseguem ter bons sucessos nesse sentido. Mas a soja em si, além de dar lucro, ela é uma ferramenta muito boa para baixar custo de correção de solo, que é a base de tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui no programa. Perfeito, viu, Guilherme? A gente sabe que, em especial aqui na região norte de Mato Grosso do Sul, onde a gente tem solos talvez mais fracos, né, para a produção de grãos, porque os solos são mais arenosos, e não dá duas safras de grãos, como nós temos na região sul, que dá a soja e o milho. Mas o produtor obrigatoriamente tem que ter uma segunda safra e aí fica o boi. Mas para ter um boi rentável, porque o pasto é o principal alimento do boi, a correção, fazendo a correção de solo, fazendo a soja, é onde ele capitaliza, porque com o custo operacional hoje de correção de solo hoje para... Ele falou, né? 3 mil, né? R$3.000 por hectare. Dependendo da região até mais, né? Até mais, até mais, deslocamento, né? frete. Então a soja, ela vai minimizar esses custos, ela vai diluir custos operacionais, é isso? E ela tem uma benção, Éder. Ela fixa em torno de 20 quilos de nitrogênio. Ela fixa mais, mas ela aproveita bastante para fechar o seu ciclo, e ela deixa para o produtor de graça 20 quilos de nitrogênio por tonelada de grão produzida. É uma leguminosa, né? Ela é uma leguminosa que consegue retirar o nitrogênio do ar e fixar no solo. Então ela é uma ferramenta indispensável no nosso entendimento dentro do sistema. A gente está observando essa produção, né? Essa soja aqui, batendo praticamente na nossa cintura. Essa aqui é o quinto ciclo que vocês estão trabalhando aqui? A Fazenda Santa Laura trabalha com soja há 5 anos. Essa área específica que vai estar no nosso dia de campo, essa é o primeiro ano de soja. Primeiro ano já deu essa altura? Deu. A gente está esperando aqui em torno de 60 sacas em primeiro ano, mas tem muita coisa para a gente discorrer sobre isso. A gente trabalhou com palhada, nós fizemos o perfil de solo. É uma área desafio mesmo, por isso que o nome da nossa palestra, da Estação Técnica, é bem
bem interessante, porque nós estamos aqui numa área com 8% de argila, sendo os 90% de areia, porque tem uma fração de silt, tem uma boa fração de areia grossa. Então são áreas com um grau alto de dificuldade. E além disso, nós não estamos numa altitude ideal, né? Nós estamos aqui em torno de 600 metros de altitude. Tudo isso compromete a safrinha, como o Éder comentou. Então, o perfil do solo é a solução, é fundamental nesse tipo de integração. Ô, Guilherme, a grande pergunta que o produtor às vezes tem, né, que a gente gostaria até de responder, é se esse modelo aqui dá lucro, se ele é viável, se ele é rentável. Até que ponto compensa, né? Quando você intensifica, Éder, o caminho ele é vencedor, porque você consegue diluir muito os seus custos fixos, que é uma conta que você tem que pagar, independentemente do quanto você está produzindo, né? Agora, a questão de mercado, temos muita ferramenta para travar preço, né? Não só em bolsa, como exemplo na pecuária, o boi subiu, você vende, mas repõe. E na soja da mesma forma, né? Dólar subiu, é hora de vender, dólar baixou, é hora de comprar o fertilizante, né? Então, o ganhar dinheiro depende muito do tino comercial também do produtor. Hoje, infelizmente, o produtor brasileiro não consegue trabalhar mais só porteira para dentro, né? E voltando um pouquinho sobre essa história, né, de quando vocês iniciaram a produção de soja aqui. No primeiro ciclo, você até comentou comigo nos bastidores, chegou a tirar 43 sacas por hectare. Que trabalho que foi realizado desse período para cá, para vocês conseguirem o resultado que tem hoje? Quais foram as ações realizadas aqui na Santa Laura? Basicamente, tá? Nós fazemos sempre análise de solo, tudo é baseado em números, né? Não pode existir o achismo. Nós hoje estamos tentando corrigir o perfil do solo até 60 centímetros, né? Quimicamente e fisicamente. Fisicamente nós temos opções dos subsoladores, escarificadores. Quimicamente é a análise que vai nos contar, mas o calcário é algo indispensável. O gesso agrícola consegue descer esse enxofre e também o calcário para as camadas inferiores. Tirando o alumínio, que é o principal, favorecendo as raízes. E fisicamente os subsoladores. Então a gente tenta criar condições para a raiz descer. Nisso os veranicos são minimizados. Isso a gente não controla, mas eles são minimizados. E a oportunidade de quem fez isso ter altas produtividades em detrimento ao vizinho que não fez isso no veranico é muito grande. Então nós procuramos criar uma caixa d'água embaixo desse solo para favorecer as radicelas que estão lá embaixo e buscar essa umidade nessas áreas desafiadoras que o Éder comentou. E a produção de soja aqui na Santa Laura, o talhão, ela é a mesma área sempre ou vocês rotacionam essa produção aqui também? O nosso projeto ele tem um fluxo de caixa de 10 anos. Então nós propomos nesses primeiros 10 anos rodar a soja em tudo isso. Então, por enquanto, ela está rodando. Projetos mais agrícolas, como a Thay comentou, obviamente que o produtor define uma área fixa de soja, que ali ele realmente dilui muitos custos, né? Então, existem vários cenários e cada panela tem sua tampa, por isso que a gente faz projetos adequados a cada sistema de produção e a cada produtor. Tá, essa área especificamente agora é soja, mas vai entrar capim depois, é isso? No inverno? Capim. Nesse caso específico vai ser braquiária piatã, com o objetivo de pastejo pós-inverno, e nós temos a meta de trabalhar com 3 UA por hectare com pasto e sal mineral e, quem sabe, atingir a nossa meta de 800 gramas no macho nesse período seco. Ela favorece bastante na integração o GMD, né, que é o ganho de peso, e ela é extremamente agressiva em relação à raiz, né, então evita a compactação do solo e faz uma palhada de excelente qualidade sem touceiras, né. A braquiária ela é fantástica em relação ao enraizamento quando você dá a condição para ela, química e física. E isso, por muito tempo o pessoal falou em plantio direto e obviamente que é o caminho, pensando em erosão, né, não mexer na matéria orgânica. Mas hoje nós estamos trabalhando até com cultivo mínimo. A cada 4 ou 5 anos na média, porém todo ano a gente trabalha com um equipamento chamado penetrômetro para medir essa compactação. E aonde tem braquiária é uma coisa incrível. Essa compactação é extremamente minimizada pelo potencial de raízes quando você dá condições para ela. Esse é o caminho. Tá, e a qualidade da semente interfere também, não? É de suma importância em relação a esse procedimento. Eu até costumo agronomicamente subir um pouco a recomendação de 10 a 15% das recomendações tradicionais, porque nós estamos numa situação diferente, né? Tem até obstáculos físicos aqui.
Então a gente sobe um pouquinho, mas a chuva nesse momento ela é primordial. Então chuva e uma semente de boa qualidade para garantir o estabelecimento da forragem depois da colheita da soja. É E ele isso? usou a VDTEC. Usou a VDTEC. A gente, aqui na propriedade de Santa Laura a gente utiliza desse equipamento e estamos muito contentes. E em relação à qualidade da semente é o mais importante, porque você está colocando no solo algo que pode ficar 10, 15 dias sem chover e se ela tiver essa durabilidade para emergência nesse período, está garantido o seu sucesso. E é importante, né, ele contar pra gente o que ele percebeu de diferença aí com o uso da VDTEC. É a distribuição e é, acho que talvez o principal fato aqui, né? Ela não atrapalha no rendimento da operação e ela até hoje para nós não tivemos problemas aí de manutenções. E eu quero te dar um dado técnico, que na integração lavoura-pecuária extremamente intensiva, como é aqui, você fazendo a sobressemeadura, você tem pasto um mês antes do que você teria numa formação de capim pós-soja tradicional. E isso na integração muitas vezes faz uma diferença tremenda nesses níveis aí de 7, 8, 9 até 10 UA por hectare. E lembrando que esse capim que está aqui, né, enquanto o gado está pastando, na próxima safra de grãos vai ser dessecado e vai virar palhada para o plantio direto da soja. Então tem que ter sim, claro que muita qualidade. E sem palhada em áreas desafiadoras como essa, não entre na soja, pois a proporção de insucessos que a gente acompanha sem palhada é muito grande. Então palhada é algo que a gente também não se discute mais. Bacana, bacana. E assim, uma das questões que às vezes a gente escuta em conversa de colegas que tem fazenda, ou um amigo que tem, é assim, como eu vou iniciar uma produção de soja se a minha área não é muito grande? Existe um tamanho ideal para iniciar uma produção de soja? Tá, é uma pergunta complexa, né? Principalmente pela questão de depreciação das máquinas. Se a pessoa já tem um maquinário, teoricamente já depreciado, acima de 10 anos, e ter condições para plantar, eu não enxergo isso como um limitante. Agora, se a pessoa precisa investir numa área pequena, para isso se diluir no longo prazo, não costuma ser fácil. Então, tem que adequar o que a pessoa tem ao recurso, esse é o principal ponto, né, das primeiras reuniões, qual o recurso, e tocar nessa linha. Mas não vejo limite. Porém, o maquinário a ser investido é um ponto-chave da questão. Ou seja, entraria na questão mais de planejamento financeiro mesmo ali, né? Perfeitamente. E, Guilherme, falando, né, um pouquinho sobre a introdução, né, como iniciar um sistema integrado, né? Tem diferença de quando uma propriedade é de pecuária para uma propriedade que é já de agricultura e fazer essa inserção do sistema integrado? Existe, com certeza existe, né? Na grande maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, o agricultor está um pouco mais avançado em relação a solo, né? Então ele normalmente tem uma maior facilidade de entrar na pecuária do que o pecuarista. Isso não quer dizer que o pecuarista não possa fazer isso, né? Essa é uma prova disso. O caso está aqui, né? Ponto-chave é o recurso, obviamente, né? Nós temos que pagar as contas sempre. E a questão de solo é um ponto. A questão de clima é um ponto e a questão aí de mercado e uma decisão do produtor em si em entrar nesse tipo de projeto. Nossos projetos soltam, obviamente, a taxa interna de retorno calculada, o payback, porém a decisão sempre, obviamente, é do produtor rural. Bom, acho que a gente já finalizando aqui com o Guilherme, mas dá tempo de uma pergunta ainda, Guilherme. A gente sabe que muitas vezes a gente tem perfis diferentes de produtores. Tem aquele que é mais conservador, tem aquele que gosta de arriscar um pouco mais e que não tem nenhum temor, mas de modo geral, quais são os riscos que um produtor tem em fazer essa transição de só pecuária para a integração lavoura-pecuária? Eu entendo da seguinte forma, Éder, se a pessoa entra, ela não pode entrar para brincar, então a gestão financeira é primordial nesse tipo de caso, né? A pessoa tem que estar extremamente controlada nas suas contas, porque o fluxo de cargas e financeiro, tanto de receitas e despesas, ele é triplicado, quadriplicado do que ele está acostumado. Então a gestão financeira a gente enxerga que é o principal ponto para ele entrar nesse modelo de negócio. Então tá aí aquilo que a gente falou, né? Não é só saber produzir bem, plantar bem e colher bem, né, Tânia? Tem que planejar. Show de bola! Olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada por receber a nossa equipe, Conexão Rural, a Germe Pasto, né, Éder? Bacana, muito feliz, né, da gente sair do estúdio um pouco e sentir, né, o dia a dia, a campo, como funciona, né, a vida do produtor, né? É isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada mesmo aqui. E conte com a Germe Pasto, viu? Obrigado, Thay. Satisfação, uma honra poder compartilhar um pouco com vocês do nosso conhecimento. Show de bola!
Você viu aí um exemplo na prática que é possível sim adotar sistemas integrados na propriedade. Claro que é possível, né? Mas para isso é preciso ferramentas e conhecimento. A Embrapa tem esse conhecimento, não só a Embrapa Agropecuária Oeste, que fica aqui em Dourados, em Mato Grosso do Sul, bem como todas as unidades da Embrapa, não é, Fernando? O apoio da Embrapa é muito importante para a pecuária e a agricultura brasileira, né? Sim. A Embrapa ela tem priorizado seus trabalhos dentro dessa visão de sistemas de produção, né? E sempre sistemas de produção integrada, para que a gente possa diminuir, tá, quiçá até às vezes a dependência de produtos, né? Então, nesses modelos de produção, a gente trabalha muito mais processos, né, do que produtos, que os sistemas integrados de produção, e eles sendo intensivos, você tem uma renda muito mais estável, você fica muito menos sujeitos a variações de preços, variações em função de adversidades climáticas, e com esses modelos a gente tem uma recuperação ou até elevação da capacidade produtiva do solo, então se consegue ganhos de produtividade, tanto ganho de produtividade vegetal como animal. E esses modelos também, eles contribuem de forma significativa para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Aquele produtor que usa práticas sustentáveis terá, inclusive, taxas de juros diferenciadas de modo a ser estimulado. E isso tudo nós vamos estar discutindo em Campo Grande no período de 15 a 17 de agosto, e a gente convida todos que tiverem oportunidade de participar, de estarem lá com a gente durante esses 3 dias, que vamos estar tratando de questões de agricultura digital, de mecanização, de solo, de uma integração, pensando em manejo de pragas, doenças, nematóide, enfim, discutindo o que existe de mais moderno, com pesquisadores mais renomados do Brasil todo, sistemas intensivos de produção. Perfeito. Doutor Fernando Lamas, muito obrigado pela sua participação, viu? Grande abraço, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E a gente vai agora trazer para você informações sobre reforma de pastagem, o que é importante para você saber sobre o assunto, né? E ainda ter economia na hora de fazer a distribuição da semente forrageira. Você vai conhecer a semeadora elétrica, a VDTEC, o pecuarista Andrei Kischel. Ele vai mostrar para a gente como a máquina, a VDTEC, revolucionou o mercado de formação de pastagens. Você vai conferir mais um depoimento de um cliente satisfeito do Germipasto. Veja aí. Olá, meu nome é Andrei Gervini Kischel, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Possuo uma fazenda aqui na região daqui da Uana, uma área de 800 hectares, sendo que 640 hectares são de pasto. Aqui meu sistema é um sistema de recria e engorda. E aí eu procurei a Germipasto e adquiri os produtos da Germipasto, e o que eu adquiri foi a semente de 80 de VC, né? E aqui nós plantamos com 10 quilos por hectare, uma taxa em torno de 800 pontos por hectare. Utilizamos aqui a semeadeira VDTEC da Germipasto, ela veio para revolucionar o mercado, porque é uma plantadeira muito boa, precisa, né? E que você, com 200 hectares, você se paga ela, porque hoje para você jogar a semente e incorporar, é o custo de R$60 por hectare. Então se você fizer 200 hectares, você pagou ela. Sem contar que fica uniforme, fica uma coisa parelho, homogêneo, né? E você usa semente pura, que no meu caso foi a semente de 80 de VC, com a baixa, com 10 kg por hectare, você rende muito. Então uma VDTEC você consegue plantar aí até 15, 20 hectares uma aplicação, já com a grade atrás e já incorporando, é uma aplicação só, então você ganha tempo e dinheiro. E além de tudo, para regular ela é muito fácil a VDTEC, porque ela tem um aplicativo, você instala no celular, qualquer operador de máquina consegue utilizar. E aí, né, se você quiser checar
Você pode fazer o cálculo tradicional, mas você vai ter certeza que vai bater, porque aqui nas áreas foi formada, a gente checou para ver se ela estava exata e não deu nenhum erro. É fundamental e muito prático. Eu me considero um cliente satisfeito de Jeremy Pasto. Chegamos ao final do programa Conexão Rural de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembro que qualquer outra informação você vai encontrar em nossas mídias sociais. Lá no YouTube, os programas estão à sua disposição para você rever quando você quiser. E pode também entrar em contato conosco. Anote aí os nossos telefones, 0800 647 0050, 6733 896700, tá bom? Grande abraço a você, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.